Olá, muito bom dia, amigos e amigas do campo e da cidade. 7h12. Está começando o Resumo Agro, semeando informação para Santa Maria e região aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o jornalista Paulo Dutra e me acompanha na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Juntos vamos até às 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural aqui da região central do estado. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do Padre Alexandro Meola. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da emissora Rádios Medianeira. Também estamos testando aqui um novo formato de transmissão através do Instagram, @resumo_agro, ao vivo aí no Instagram também. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, né? Além do Instagram do Resumo Agro, facebook.com/Resumo Agro, e no YouTube e nos tocadores de podcast, o Spotify e o Deezer. Contamos com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular soluções agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Já sabe o WhatsApp aqui da emissora? Anote aí: 32220210, bem facinho, 32220210. E o WhatsApp do programa, que o meu pessoal é o 55991785317. Então vou lá anotando os dois números, 32220210 e o 991785317. O sol nasceu às 6h17 e se põe às 18h34. Estamos na lua minguante. A lua nova chega na quarta-feira, o dia 2. Temos um tempo aberto hoje com um pouco de umidade. E a serra aí, as pontas o topo da serra ali, bastante cerração. Alguns lugares aí da cidade deve estar bem fechado, né? Aqui no centro tá aberto, já tá aberto na verdade, né? Então, a temperatura neste momento de 17 graus, previsão para hoje indica sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de nublado. A temperatura fica entre 11 e 23 graus e não deve chover. A umidade relativa do ar neste momento é de 100%, com previsão de ficar entre 69 e 100%. Confira a previsão completa com o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima. Os termômetros marcaram uma temperatura máxima de 32 graus Celsius em Santa Maria. Ao longo da semana, tivemos o retorno da fumaça das queimadas no norte do Brasil
e também da umidade. A partir da noite de quarta-feira, dia 25, a aproximação de uma frente fria trouxe chuvas acompanhadas de temporais em todo o estado. Na região central, acumulamos 40 milímetros de chuva. E a semana terminou com tempo seco e temperaturas novamente em elevação. O final da semana será de tempo seco, com os termômetros próximos dos 35 graus no domingo. No início da próxima semana, essa condição de calor persistirá e o retorno da umidade marcará o início de um novo período de chuvas, esperados a partir da quarta-feira, dia 2 de outubro. Essa condição de tempo instável deve permanecer até o final da semana, com acumulados de chuva em torno de 30 milímetros. Para a quinzena, esperamos uma condição úmida, porém sem eventos de chuvas intensas, e as temperaturas variando entre 12 e 25 graus na primeira quinzena de outubro. A previsão para o trimestre outubro, novembro e dezembro indica o estabelecimento do fenômeno Laninha no final deste período, com expectativa de chuvas em menor volume e temperaturas mais elevadas no verão. Para cultivares de ciclo rápido, o impacto negativo na produtividade será mínimo. Com as informações sobre o tempo e o clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Este aí foi o Daniel Caetano com a previsão para a semana. 7h19. Vamos aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Os destaques têm um oferecimento de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com manejo biológico na agricultura, visando redução de custos e aumento de produtividade. Fica na Avenida Oi Pavão, 715, no bairro Pé de Plátano. Sindicalismo, últimos dias para o cadastro do ITR e para a renegociação das dívidas bancárias. Quem trata do assunto é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Delcimar Borim. A maioria das pessoas, as festas e culto às tradições farroupilhas. E para nós, o sindicato, foi um mês de muito trabalho. Este mês, estamos aí encerrando na próxima segunda-feira, dia 30, o último dia para fazer o cadastro do ITR. Estaremos aí fechando aí mais de 2.500 cadastros de ITR dos proprietários rurais aqui de Santa Maria, de Lermando, São Martim da Serra e Itaara. Então, quem ainda não fez, tem segunda-feira como um último prazo. Também foi um mês onde tivemos aí mobilizações, muitas reuniões, audiências e também a publicação de várias resoluções e decretos por parte do governo federal, Banco Central, relacionados às dívidas dos agricultores, tanto do Pronaf, Pronamp, dos custeios e investimentos junto aos agentes financeiros. Dia 30, próxima segunda-feira, encerra-se o prazo para os agricultores solicitarem, apresentarem a sua autodeclaração de perdas junto às agências bancárias, solicitando a possibilidade de desconto do financiamento ou ainda a renegociação do saldo devedor para 4 anos no caso do custeio e para o último ano após o contrato no caso do investimento. Então, os agricultores que ainda não foram à sua agência bancária, então tem até segunda-feira como último dia
para fazer a solicitação. A partir do dia 1º de outubro, as agências bancárias terão que encaminhar aos conselhos do desenvolvimento rural dos municípios as listas com os agricultores que fizeram tais solicitação, seja autodeclaração ou com a autodeclaração e também o laudo de perdas para quem perdeu acima de 30%. E o conselho terá que na primeira quinzena fazer a validação desses nomes e devolver aos agentes financeiros para que os agricultores, a partir do dia 15, até o dia 15, possam fazer então a conclusão das suas operações, das suas renegociações relacionadas aí aos financiamentos agrícolas por conta dos prejuízos com as enchentes. Então foi um mês de bastante trabalho para o movimento sindical, para os nossos agricultores, e esperamos aí que o mês de outubro que se aproxima seja de mais tranquilidade e de mais vitórias aí para os nossos agricultores. Esse foi o nosso resumo. Um bom fim de semana a todos. Este aí foi o presidente Delcimar Borim, lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Um recado importante, então, né? Últimos dias aí, a segunda-feira, que é o dia 30, né? Então, quem não fez o cadastro e quem não enviou, né, o seu ITR, também é o último dia, não é só para fazer o cadastro. Então, dia 30, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está à disposição lá para atender quem está com dificuldade aí de se organizar nesse sentido. Bom, vamos falar de evento. O Colégio Politécnico da UFSM realiza na próxima quinta-feira, dia 3, o 5º dia de campo do projeto Advanced Farm 360, que vai tratar das culturas de inverno. O convite é com o professor Luciano Pes, que é o coordenador do projeto. Boa noite, Paulo Dutra, tudo bem? Então, enviando o áudio que o senhor solicitou, primeiramente agradeço a oportunidade de poder estar divulgando o nosso evento. Então, no dia 13 de outubro, semana que vem, na quinta-feira, a partir da 1h30 da tarde, estará sendo realizado o dia de campo Advanced Farm 360, que chega à sua 5ª edição. Esse dia de campo ele vai ser destinado mais para os cultivos de inverno e terá como temática principal a integração lavoura-pecuária. Nós trabalharemos com 6 estações, onde serão abordadas as tecnologias mais modernas que existem para culturas de inverno, e com informações que são geradas e são destinadas para a realidade da região central do Rio Grande do Sul. Então, na área agrícola do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, o Advanced Farm 360 realiza uma série de atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, onde uma das atividades de extensão é esses dias de campo, onde são realizadas, né, as divulgações das pesquisas conduzidas ao longo do ano. Então, os participantes poderão acompanhar questões relacionadas à produção de pré-secado, a questão de cultivares de trigo e outras culturas de inverno, o desempenho delas, né, aqui para nossa região, a questão da produção de bovinos, né, com suplementação, também práticas mecânicas de conservação do solo utilizando tecnologias da agricultura digital. Enfim, então é uma série de assuntos aí de suma importância, né, que nós gostaríamos de contar com o maior público possível, principalmente de produtores rurais. O evento é aberto para toda a comunidade, né, então podem participar estudantes, pessoas da comunidade que tem ligação com o setor agrícola, né, como produtores rurais, empresários, enfim. Então, qualquer pessoa que queira prestigiar o evento e que tenha interesse nos temas poderá participar. As inscrições são feitas de maneira antecipada, via internet.
tem o link no nosso material de divulgação. E eu vou te encaminhar então ali o nosso material, onde constam as empresas, os horários, enfim, todas as informações, né, que são necessárias. Se alguém por acaso não conseguir se inscrever de maneira antecipada, pode chegar na hora e fazer o credenciamento. Tá bem? Fico aí à sua disposição se tiver mais alguma dúvida. Um abraço. Este então foi o professor Luciano Pes, que trabalha nas áreas de produção de grãos e agricultura de precisão. Então tá feito o convite pelo Instagram do @AdvancedFarm360. Tem todas as informações. Agora então vamos ao intervalo, continue conosco, nós já voltamos. A Voz do Campo, no Resumo Agro. Estamos de volta às 7h34, 17 graus a temperatura, 8 km por hora a velocidade do vento, 98% de umidade relativa do ar. Resumo Agro de volta, semeando informação, aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Com apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @melibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico da sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Medianeira. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e no 32220210. Vamos tratar de mercado. Indicadores do agronegócio. Soja. A semana pós-feriado começou na região com alta expressiva, depois foi se mantendo com variações curtas, subia R$1, caía 50 centavos. No fechamento da semana, R$122 pela saca em Nova Palma, Júlio de Castilhos e Santiago e R$122,50 em São Cepé. A preocupação com o clima seco no Brasil tem mexido com a Bolsa de Chicago. Em alta, os contratos com entrega em novembro fecharam a $10,65 por bushel. Nos contratos para janeiro, R$10,83. No Porto de Rio Grande, mercado spot a R$143. Isso com o dólar em desvalorização, sustentação dos preços aí na ordem de 1,5%. O preço atual é de R$5,42 o dólar. Boi. As médias estaduais segundo a Emater. O boi, 5 centavos a menos, R$8,78. Na vaca, o inverso, 4 centavos a mais, agora R$7,62. Na região, estável em São Vicente do Sul, boi a R$8,50 e vaca a R$7,50. Restinga seca também estável, boi a R$8,70 e vaca a R$7,50. São Gabriel, estável, boi R$8,50 e alta na vaca R$7,30. Júlio de Castilhos, machos a R$8,85 e fêmeas a R$7. Segundo o Nespro Urgs, a pouca entrada de gado do centro do país, por causa das exportações, né, tem sustentado os preços mesmo com mais oferta local.
No gado de reposição, destaque para a vaca de invernar com um aumento de 4,1% e média de R$ 7,05 no estado. Os demais produtos da região: cordeiro R$10 em São Pedro do Sul, Restinga Seca, R$ 9,50 em Júlio de Castilhos. No milho, altas têm sido mais frequentes nas últimas semanas. A saca chegou a R$ 59,00 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, R$ 58 em Santiago e R$ 55,00 em São Cepé. O trigo em Nova Palma, Júlio de Castilhos e Santiago, R$ 65,00, estável em São Cepé, R$ 69,00. Feijão, R$ 230,00 e o arroz permanece estável em R$ 112,00. O nosso bloco de cotação tem o apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Pecuária. No início de semestre, a temporada de eventos técnicos na UFSM. Ontem, sexta-feira, acompanhei a programação da manhã e parte da tarde do ciclo de palestras sobre pecuária de corte, organizado pelo Laboratório em Bovinocultura de Corte da UFSM. Eu conversei com o médico veterinário Pedro Rocha Marques, que abordou um tema bastante interessante aí: a influência da cultura de trabalho da propriedade rural nos resultados do negócio. Vamos ouvir. Estou aqui com o Pedro Rocha Marques, que é médico veterinário, né? Acabou de concluir a palestra aqui no ciclo no simpósio de bovinocultura de corte do Laboratório de Bovinocultura. E uma das coisas que me chamou a atenção na tua palestra, na tua apresentação, é a relação direta entre a cultura da propriedade e o resultado dela, né? Os números, né? Então, inclusive está no título da palestra, mas a relação direta que isso tem, isso é um conceito que precisa ser melhor explorado. Bom dia e seja bem-vindo ao Resumo Agro. Bom dia, Paulo André, é um prazer poder estar falando com o pessoal da Rádio Medianeira. E sim, é muito difícil ter resultados duradouros se a fazenda não tiver uma cultura forte que busque entender as demandas dos seus colaboradores, entender o modelo de negócio no qual está inserido dentro de uma pecuária, quais são os principais indicadores que determinam, né, sendo ele ganho médio diário, carga animal e taxa de desfrute, ou seja, quanto % desses quilos que eu produzo eu vendo ao ano. Isso vai determinar a eficiência, e a cultura ela não mais fala sobre isso, a relação de quem está produzindo com os números e com o ambiente no qual vai produzir e colher os resultados. Como é que o pecuarista pode trabalhar isso? Isso serve, óbvio, para grande propriedade, que tem muitos funcionários, mas também ele serve para o pequeno proprietário que trabalha com a família, né? Porque a cultura, como é que a empresa trabalha, os objetivos da propriedade, e a forma como se alcançam, isso tudo funciona para qualquer modelo de produção, né? Positivo, Paulo. Positivo é exatamente o que acontece. Quanto menor a propriedade, menos difusores dessa cultura são necessários. Então, seja menos complexo e mais fácil fica. Embora se tem experiência que eu estou fazendo pequena, se o patriarca, né, ou o diretor, o CEO, o proprietário não tiver um trato, seja com seus filhos, né, normalmente a propriedade menor é familiar, seja com seus filhos, não tiver, pode ser que não venha a ter sucessão e por consequência não vai ter cultura, né? Então é importante entender que a gente poder investir na relação interpessoal, entendendo as demandas, seja com familiares, seja com colaboradores, ela é fundamental. O resultado, ele é uma consequência, ele não é uma causa. Então, a relação interpessoal deve ser alicerçada na harmonia, né? E a partir disso se consegue definir as tecnologias que são necessárias. A ansiedade por resultado não faz bem para o negócio. Pois é, isso remete à frase que tu usou ali, inclusive na conclusão, né? Que a pecuária é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Exatamente, como aqui no ciclo de palestras do Laboratório de Bovinos de Corte, a gente tem um público bem mesclado e bastante aluno.
Eu acho que cabe a nós também, não somente na parte técnica, passar uma mensagem que foi, vamos dizer, daqui a pouco, voltando para quando eu estava recém me formando, a gente sabe como é, porque eu acho que também essas relações é assim, às vezes a gente está já numa fase à frente e julga o pessoal que está abaixo, mas não se lembra que passou por aquilo, né? Claro. Então, essa ansiedade, essa pressa em ter resultado não tem o porquê, na verdade, entende o outro lado de quem já está lá no negócio e busca propor pequenas mudanças sendo positivas. Tenho certeza que quem já está à frente do processo vai poder auxiliar na tomada de decisão e esse respeito mútuo, essa sinergia nas relações vai fazer com que o negócio seja muito mais duradouro. Daqui a pouco dar 2 passos para trás hoje pode se refletir em 3 para frente. Um dos aspectos que uma questão pontual que tu citou como exemplo, tá? Mas como é um problema que todo mundo tá enfrentando neste momento, que é a questão do carrapato. Uma citação que tu deu é que relação às vezes o resultado tem a ver tem a ver com a cultura, né, com a estrutura da propriedade, com a mão de obra, e às vezes não é do bicho exatamente, né, mas de quem está lidando e a forma como isso está sendo feito. Exatamente, esse é um fator importante, porque assim, a gente vai conversar numa roda de produtores, o que eles mais vão falar, Paulo André? Preço, carrapato e dificuldade pessoal. Esses vamos dizer que seriam, hoje a rede X está fora, mas vamos dizer que seriam os trend topics da conversa com os produtores. Seria isso e só que a gente andando e comparando pode ver, pessoal com a cultura, né? Carrapato também melhorando a cultura vai melhorar o pessoal e por consequência vai melhorar a infraestrutura. Então, melhorando a infraestrutura, diminui a necessidade de usar o medicamento mais caro que está disponível, mas isso é gradual. Chega uma fazenda que a gente classifica as fazendas de desafio alto, médio e baixo para carrapato. A fazenda com desafio alto, ela leva de 1 ano a 2 para conseguir se tornar num desafio baixo. Mas, constância, sempre buscando chegar com baixa infestação. Por quê? O carrapato está 95% no ambiente e 5% no animal. Se eu vou banhar um animal com uma alta infestação, eu tenho 9,5 vezes a mais da infestação no campo. E fica muito difícil de controlar, sim. E junto com isso são os dosadores que a gente utiliza, né? Sejam galões, sejam pilhetas, precisam ser bem incubados para saber evitar a subdose. Então, o treinamento dos funcionários em relação a isso, eles entenderem a importância disso, vai melhorar os resultados, seja de trabalho como os resultados financeiros da fazenda. E estar imbuído tem a ver também, né, no início da conversa, que é a questão da cultura, no momento quando existe diálogo, quando existe comunicação, existe abertura pro peão, né, pro funcionário da propriedade conseguir acessar o gerente, o patrão, no caso, tem a ver com uma forma como as coisas são aplicadas para o resultado ser alcançado, né? De forma geral, a gente pode dizer que uma coisa é diretamente relacionada à outra, porque tu falou eu me lembro de um ponto que tu citou ali em relação a aplicação dos produtos. Bom, se aplicar no tempo certo, na época certa e tal, tem a ver também com olha, eu acho que tem que ser assim, não tem que ser assado, nessa questão da comunicação. Exato, porque, por exemplo, eles que estão todo dia no campo, os colaboradores, tem muitas coisas que eles vão notando e vão pensando. Quanto mais aberto for esse ambiente, seja numa roda de chimarrão, seja numa conversa semanal, é fundamental, porque o que acontece? Eles, quando estão andando, se é um funcionário bem intencionado que quer melhorar, ele vai estar olhando e vai, quem sabe essa categoria não fica bem nesse campo, fica bom no outro. Tá. E quem sabe se, em vez da gente usar esse produto que eu uso num galão de 1 litro, eu bote num galão de 5 com uma pistola, eu vou ter mais agilidade nesse processo e, por consequência, eu vou fazer mais. Pega nesses 15 dias que nós estamos, essa semana, né, a semana agora atual, do dia do evento, até a semana que vem, nós vamos ter muita chuva. Então vão ter poucos dias para lidar. Tu ter uma agilidade nessa aplicação pode representar que tu consiga atuar de forma rápida na maioria dos lotes que estão com infestação, e aí tu pode passar as chuvas tranquilo, né? Então, eficiência de aplicação, e a eficiência de aplicação entra com comodidade, facilidade e consciência do que tem que ser feito para poder diferente de fazer com pressa, né? Então, o colaborador precisa entender isso, e o pecuarista também é importante que ele entenda que aí o trabalho, como diz, a gente deve trabalhar, mas não passar trabalho. Obrigado, Pedro. O Resumo Agro está aberto aí, sempre conversar mais sobre as questões da pecuária.
Beleza, Paulo, é muito interessante, uma honra poder falar com a Rádio Medianeira, com o resumo do agro, e a PRM Pecuária está sempre à disposição para a gente trocar ideia, conversar, que o nosso interesse é isso, é difundir a informação, o conhecimento para que a pecuária seja cada vez mais respeitada, reconhecida e que todos que estejam nela sejam felizes. Um grande abraço, um bom resto de semana e um abraço a todos. Este aí então foi o Pedro Rocha Marques, que fez ontem a palestra ali no ciclo de palestra, né, do laboratório. O irmão dele, o Pablo, também palestrou no evento sobre recria, né? Valeu a pena, bastante técnica, bastante tabela, assim, falando de números mesmo. Eu indico fortemente que o produtor rural tire um dia para participar desses eventos, que foque na sua atividade. Sempre se aprende bastante coisa nova. E hoje, logo mais às 9 horas, começa o dia de campo, também do ciclo de palestras de pecuária de corte, na área lá do laboratório, seguindo a estrada do Pains, logo após o final do asfalto lá, né, que entra para a universidade. Ontem, no intervalo do almoço, tinha um churrasco graúdo lá no dia de campo, conversando com o professor Dari. Ele sempre fala: quem é que faz um dia de campo desse, um churrasco desse? Assim, olha, foi um espetáculo mesmo, lá com a turma do Assados Taura. E eu tenho lá nos stories lá do Resumo Agro, tem uma amostra do que foi o churrasco ontem. Grande abraço pro professor Dari, a turma do laboratório, pro Thiago Tonin, que participaram do programa na semana passada. Isso aí, vamos fazer o último intervalo, fique conosco, nós já voltamos. A Voz do Campo, no Resumo Agro. 7h52, 17 graus a temperatura. Estamos de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Um bom dia para Carmen Elisete Santos, que está nos cumprimentando por lá. E interaja com a gente pelo WhatsApp 55991785317 e 32220210. Milho. Terça e quarta-feira aconteceu o simpósio de atualização em grandes culturas, falando nesta edição sobre o milho, organizado pelo PET Agronomia da UFSM. Também foi um baita evento. Eu conversei lá com o Maurício de Bortoli, engenheiro agrônomo, bicampeão do SESB em produtividade. Ele falou sobre alta rentabilidade na cultura. Confira aí. Maurício de Bortoli: colhe mais quem perde menos. Eu acho que, assistindo a tua palestra agora ao final, aqui na primeira noite do simpósio sobre o milho aqui na UFSM, talvez este seja um resumo, talvez esta frase do que tu apresentou aqui hoje. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Essa frase a gente construiu ela ao longo dos anos, enxergando algumas lacunas de produtividade de diversas propriedades que a gente atende aí, né, no formato de consultoria, e percebemos que alguns produtores tinham a falsa impressão de que eles colhiam mais onde realmente investiam mais, onde depositavam mais recursos, mas muitas vezes é mais importante não só aplicar esse recurso, mas saber onde que está a sua deficiência, ou seja, onde ele estava perdendo produtividade. E ao identificar onde ele perde produtividade, ele pode promover alguns ajustes
ou seja, na tecnologia de uso, ou seja, no formato de aplicação, e está realmente podendo produzir mais sem precisar fazer novo investimento, e sim apenas entendendo essas lacunas de produtividade. Onde eu mostrei ele graficamente, se durante um ciclo produtivo ele conseguir acertar melhor uma aplicação para controlar uma planta daninha, conseguir prever uma praga, evitar que ela desenvolva ao ponto que ela comprometa a cultura, ou antecipar uma aplicação de forma a não deixar desenvolver uma doença, com o mesmo custo que ele teria numa lavoura normal, ele pode antecipar a seu uso das mesmas ferramentas e mitigar esses prejuízos, ou seja, ele vai colher mais, não ele investiu mais, ele investiu mesmo, porém ele conseguiu de forma preventiva proteger a sua lavoura. Então, na forma de manejo, a gente pode ser mais assertivo hoje, com um bom conhecimento, um bom acompanhamento técnico e uma visão atualizada, tá utilizando as ferramentas no mercado. Algumas questões, óbvio, que são mais citou ali, por exemplo, a questão da semente, né, a palhada. Tem algumas questões que são inquestionáveis, vamos dizer assim, mas tem algumas questões que me chamaram a atenção, que são detalhes, em tese, detalhes são resultado final, mas é uma soma de detalhes que vai dar lá no final uma diferença. Eu até apontei o número que tu mostrou ali sobre plantas de cobertura, uma diferença de 36 sacos, né, no milho. Isso é um resultado excepcional, se for pensar num cálculo e num período que a gente está, que o preço do milho está baixo e o custo está alto, né? Exatamente. O objetivo daquele trabalho que eu apresentei na cultura do milho foi mostrar para o produtor que a lucratividade está em cima da resposta produtiva, né? Quanto mais ele produzir, mais ele lucra. Tem muitos produtores que têm uma visão um pouco, talvez, conservadora, de pensar que onde ele mais colhe, geralmente é onde ele mais gasta, onde mais tem que fazer investimento. Na verdade, ele está racionalizando esses investimentos. Naquele trabalho que eu mostrei, eu citei uma lavoura onde a gente fez um investimento em plantas de cobertura. A gente escolheu realmente plantas que tinham a capacidade de fixar nutrientes importantes para a cultura do milho, ou talvez de reciclar nutrientes via solo, e que pudessem fornecer esses nutrientes de forma orgânica para a planta e que fazem todo sentido para o aumento potencial. Então, talvez um investimento aí de 300 a 400 reais em sementes e operação para introduzir essas plantas de cobertura contra um manejo convencional, que a gente chama de manejo de pousio, o produtor agregou aí 2.000, 2.400, até quase 2.800 reais em termos de aumento do potencial produtivo na cultura do milho, o que é muito importante, porque ele foi muito mais eficiente por área. E como todo produtor hoje é comparado por hectare ou por metro quadrado, não resta dúvida que para a gente conseguir medir a eficiência do produtor é o quanto que ele consegue produzir por hectare, porque a mesma luz, a mesma água e o mesmo ambiente tem potenciais diferentes, né? Então é entender a demanda da planta, fazer alguns ajustes e investir em tecnologias que tenham realmente valor e não só preço, para conseguir entregar produtividade. Agora na conversa pós palestra aqui no final com o professor, você falava de dados, né? A quantidade de tecnologias hoje que existem para gerar dados, mas a importância de saber usar esses dados com a tecnologia, com o manejo que se tem, né, ao longo do desenvolvimento da lavoura. Com certeza, hoje o produtor rural pode acessar diversas tecnologias, né? As máquinas evoluíram muito. Hoje a gente tem tecnologias embarcadas que geram informações importantes, então essas avaliações de campo fazem todo sentido para ele tomar melhores decisões para a próxima safra. Este aí então foi o Maurício de Bortoli. Estamos no sinal, na marca da hora. E é uma palestra muito boa, né, do Maurício. A gente vai colocar o áudio inteiro lá nas nossas redes sociais, quem quiser acompanhar esse final aí da fala do Maurício. Faltava em 1 minuto, um pouquinho mais. Eu reforço ao amigo produtor, amiga produtora, não deixe de participar, não é tempo perdido nessas atividades técnicas. Essa semana aí tem o dia de campo do Politécnico, que vai ser muito interessante também. E nós ficamos por aqui. Agradecemos nossos parceiros, a Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados e Inocular, Soluções Agrícolas. Sou jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer. Obrigado pela sua companhia, fiquem agora com o Semeando Cultura com o colega Sauro Oliveira.
Boa semana a todos e até o sábado que vem. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.